Boa tarde, sejam bem-vindas para mais um discipulado Mulheres Posicionadas. Vai chamando as amigas, vai chamando todo mundo. Vai chamando todo mundo. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jaque. Boa tarde. Envia para as amigas. Que bom, Thaís, você conseguiu chegar. Boa tarde, meninas. Vou esperar as meninas chegarem. Vai enviando aí para suas amigas, vai enviando aí. Boa tarde. Jaque Sabores, eu não conheço, é da onde? Seja bem-vinda. Anne, boa tarde, seja bem-vinda. Joyce, seja bem-vinda, boa tarde. Esperar um pouquinho as meninas irem entrando, enquanto isso vai enviando aí para todo mundo para entrar, para receber essa porção hoje, receber essa porção do céu. Boa tarde, Tânia, minha linda. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar sobre curando a criança interior ferida com Cristo. De Brasília, Jaque. Tudo bem, Anne? Vocês estão me ouvindo bem? Deinha, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Daqui a pouco eu vou baixar a música. Michele, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a criança interior ferida. Nós vamos curar essa criança em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Essa criança ferida hoje vai ser curada. Show, vocês estão me ouvindo bem? Já temos, né, uma quantidade aí de mulheres. Deixa eu esperar só um minutinho e vou começar. Quem ainda não pegou papel, caneta, caderno, pega, corre, pega. Vai anotando o que você sentiu no seu coração. Vai anotando o que você achar que Deus está ministrando em você. Anota alguma coisa que você lembrar. Anota algum versículo que te chamou a atenção, que tocou seu coração. Pega a caneta, pega papel. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Lourdinha. Boa tarde. Pega a caneta, papel. Vou começar daqui a 1 minuto. Pega a caneta e papel, quem puder anotar, né? É importante. Vocês já estão aqui comigo, participando. Já tá tudo certo, já estamos aqui. Quem não pegou papel, pega.
Corre, pega o papel. E a gente vai começar. Hoje eu vou falar sobre curando a criança interior ferida com Cristo. Essas marcas que a gente tem ao longo da vida. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Marcele. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Cristiane. Seja bem-vinda. Se não pegou caderno e papel, caneta e papel, e enfim, pega. Se não enviou para pelo menos 5 amigas, envia. Chama ela para ser curada também, para receber essa porção do céu. Boa tarde, Elaine. Eu vou orar para a gente começar. Vou orar para a gente começar. Boa tarde. Iniciamos mais um discipulado para mulheres posicionadas em Cristo. Eu agora vou começar a orar para a gente iniciar o nosso discipulado de hoje. Pai, eu já te agradeço, Senhor, por esse dia, Pai. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, por mais um dia, por mais uma tarde, Senhor, que estamos aqui na Sua presença. Senhor, eu quero clamar pela Sua presença, Pai. Eu quero, Senhor, invocar a Sua presença, Espírito Santo. Eu quero te convidar para essa mesa. Eu quero te convidar para estar aqui junto conosco. O Senhor é a coisa mais importante aqui, Senhor, nessa live, nesse discipulado, Senhor. Nós somos completamente dependentes de Ti, ó Pai. Eu sou completamente dependente do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Sua presença. Então vem, Senhor, senta nessa mesa conosco. Vem aqui, Senhor, fale ao meu coração, Senhor, que usa a minha boca, Pai, para falar com essas mulheres hoje, Senhor. Com essas vidas, Pai, para tocar os corações, Senhor, em nome de Jesus. Eu tô aqui, Senhor, com os meus 5 pães e 2 peixes, Pai. Usa, Senhor, multiplica, Pai. Alimenta cada mulher, meu Deus, cada vida, cada família, cada casa que tá aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço para que o Senhor venha com uma unção sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Para que possamos, Senhor, para que eu possa, Pai, derramar de Ti na vida das pessoas, Senhor. Fica à vontade em nosso meio. Me cobre com o Seu sangue, Pai. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre cada pessoa que está aqui, Senhor, sobre a minha família, sobre a minha casa, Pai, sobre todo o equipamento, sobre a internet, sobre o celular, sobre todas as ferramentas, Pai. Que não haja nenhum problema na luz, na internet. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de intimidação agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito contrário agora, em nome de Jesus. Todo espírito de ansiedade seja repreendido agora, em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, todo espírito de depressão, todo espírito maligno, todo espírito contrário seja repreendido agora em nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus. Eu repreendo agora no nome de Jesus todo espírito maligno em nome de Jesus. Não vai ter nenhuma interferência maligna nessa live em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora no nome de Jesus todo espírito de intimidação que quer intimidar qualquer mulher aqui, qualquer pessoa. Todo espírito de intimidação na minha vida seja repreendido agora em nome de Jesus. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento, guardando as nossas mentes e os nossos corações, guardando
essa live, guardando esse estudo, esse momento, em nome de Jesus. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo, eu coloco a minha mente cativa à obediência de Cristo. Eu declaro a mente de cada mulher aqui, de cada pessoa aqui, cativa à obediência de Cristo. Agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem no mundo espiritual, em nome de Jesus. Eu repreendo agora também todo espírito de enfermidade agora, seja repreendido em nome de Jesus, seja onde for. Se tiver alguém aqui com alguma enfermidade, ou algum familiar de alguém aqui com alguma enfermidade, eu repreendo ela agora na autoridade, no poder do nome de Jesus. Eu declaro cura divina agora. Cura divina agora sobre cada pessoa agora que precisa, sobre cada parente agora, cada familiar agora que precisa de cura divina. Eu declaro agora a cura divina do Senhor sobre todos os órgãos dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu declaro agora que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu declaro a cura do Senhor agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, esteja conosco. Senhor, venha sobre mim com a sua autoridade. Eu declaro espírito de autoridade aqui, espírito de poder sobre a minha vida em nome de Jesus, espírito de equilíbrio em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de medo, todo espírito de intimidação, de medo, seja repreendido agora em nome de Jesus na minha vida, na vida dessas pessoas que estão aqui. Eu declaro o espírito de autoridade, de poder, em nome de Jesus, e de equilíbrio, Pai. Esteja conosco agora em nome de Jesus, Senhor. Meninas, boa tarde. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre curando a criança interior ferida em Cristo. Mas antes de começar, como eu tenho de costume aqui, sempre explicar o que é essa live. Sempre explicar o objetivo dessa live, né? Essa live é um discipulado para mulheres cristãs que desejam se posicionar em Deus, que desejam ser posicionadas em Deus, verdadeiramente posicionadas em Deus, né? Para que a gente alcance as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, as promessas que o Senhor tem para nós. Então, aqui é um lugar de forja, aqui é um lugar de assuntos difíceis. Aqui é um lugar que eu vou falar não só sobre a palavra de Deus. Eu não vou só trazer para você uma mensagem do Senhor, mas aqui é um lugar que eu vou falar de pecado, eu vou falar de posicionamento, eu vou falar de assuntos difíceis, eu vou falar de coisas que nem sempre são agradáveis de ser ouvidas, né? Então, por quê? Porque aqui é um lugar para você ser forjada. Aqui é um lugar para você ser lapidada, né? E toda lapidação e toda forja, ela é difícil, ela é dura. Por quê? Porque precisa passar por um processo. E aqui eu encaminho essas mulheres que estão comigo durante todo esse tempo. Elas estão aqui porque elas querem passar por esse lugar para serem transformadas em quem Cristo deseja que elas sejam. Então eu gosto de avisar porque às vezes a pessoa, ela vem pra cá, mas ela não quer ouvir uma palavra difícil, ela não quer ouvir uma palavra de exortação, ela não quer ouvir sobre abandonar pecado. Então, se você tá aqui e se você, né, está disposta a encarar esse discipulado, essa forja, então que você saiba que aqui funciona assim, que aqui é desse jeito, é para que você tenha posicionamento. E o posicionamento, ele traz consigo renúncia. Aqui eu vou falar de renúncia. Então aqui é um lugar para mulheres mulheres fortes e que querem ser fortes em Deus. Aqui é um lugar para te empoderar no Espírito Santo de Deus. Então, aqui é um lugar para assuntos difíceis, tá? Então, é isso. Hoje nós vamos falar sobre curando a criança ferida interior em Cristo, né? É um assunto que vem queimando no meu coração já há uns dias,
né? Essa live, ela é toda segunda-feira, às 2 horas da tarde, aqui no Instagram. Esse discipulado, ele era fechado, era um discipulado fechado por um grupo de mulheres fechado. Mas eu senti no meu coração do Senhor de abrir esse discipulado aqui no Instagram, de fazer aberto para quem quisesse chegar, né? Então, nós estamos aqui. O objetivo dessa palavra, né, é de fazermos, transformarmos em mulheres cristãs realmente posicionadas. Eu não quero só fazer parte de um percentual de pessoas, de mulheres no Brasil que são cristãs. Eu quero realmente me posicionar como uma mulher cristã de verdade, né? Hoje está muito banalizado, hoje banalizou muito. Você ser cristão, você ser evangélico, está um pouco banalizado, porque as pessoas não se posicionam, as pessoas não renunciam ao pecado. E aqui é um lugar para te levar, né, a ser essa mulher posicionada em Deus de verdade. E uma das coisas que nos atrapalha da gente ser posicionada em Deus de verdade são as nossas feridas do passado. As feridas que a gente vem carregando ao longo da nossa vida, ao longo dos anos, né? Coisas que lá atrás entrou na gente, entrou no nosso coração e ficou e criou uma raiz, né? E muitas dessas coisas, dessas marcas, elas são adquiridas na nossa infância. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, então eu sempre trago assuntos linkando, né, à luz da Bíblia, né? Sempre linkando os assuntos do dia a dia, assuntos da vida, linkando a Bíblia, linkando a palavra do Senhor, né? Então, a criança interior, ela representa essas experiências, essas marcas emocionais que a gente formou lá na infância, né? Então, muitas dores, muitas dessas marcas, elas são carregadas, as mulheres carregam até hoje, influenciam os nossos comportamentos, influenciam as nossas ações, os nossos relacionamentos, a nossa visão, né, para a mulher que a gente tem sido hoje em dia. Então, a gente precisa pensar sobre essas marcas, essas experiências, a gente precisa pensar sobre isso para a gente não viver no automático, né? Aqui eu sempre falo, você aqui vai ser uma mulher que governa. Aqui você vai ser uma mulher que tem o governo das suas emoções. Aqui você não vai ser uma mulher governada por suas emoções. Aqui você vai ser uma mulher que você governa as suas emoções. Deus sempre sempre falou comigo muito com relação a isso na história de Mefibosete. Teve até um discipulado para trás, antes de começar a fazer aqui no Instagram, que eu falei sobre Mefibosete, né? E hoje, novamente, essa história é uma das histórias que eu vou trazer para exemplificar para vocês como que as marcas de uma infância, elas ficam enraizadas e elas perpetuam e elas nos colocam em cadeias emocionais e nos prendem e nos impossibilita de realmente viver as promessas do Senhor para nós. Mefibosete é uma história, uma parte da história dele está em 2 Samuel, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Tem em outra parte também, acho que é de 1 Samuel também menciona a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto de Saul, do rei Saul, né? Para quem não sabe, ele era filho de Jonatas. E Jonatas era muito amigo de Davi, do rei Davi, né? Então, o Mefibosete, a história dele é marcada quando mataram, né, o pai dele e o avô. Houve uma guerra, aqui só falando de forma resumida para vocês, para quem ainda não conhece. Eles foram atacados e o inimigo não queria aniquilar, queria matar toda a família de Saul, não deixar ninguém, nenhuma descendência ali
para Saul, então de Saul, então resolveu matar toda a família de Saul, todos os descendentes de Saul. E invadiram lá a casa deles e começaram a matar todo mundo. Mefibosete, ele era bebê, ele era, se eu não me engano, acho que ele tinha 5 anos, ele era uma criança, ele não era um bebezinho, ele era uma criança, se eu não me engano ele tinha 5 anos, por aí 3, eu não me lembro agora exatamente, mas tá aqui, porque minha Bíblia tá aberta em outra parte. E a babá dele, para salvar a vida dele, pegou ele às pressas no colo e saiu correndo. Mas nisso que ela sai correndo, ela deixa ele cair no chão. E ele fica aleijado das 2 pernas. Né? Olha só que triste. Essa criança, para ela ter a vida dela salva, para ela conseguir ser salva, ela, né, ficou aleijada das 2 pernas. E ele morava, a Bíblia conta que Mefibosete, ele morava numa cidade chamada Lodebar. E se você for buscar o significado da palavra Lodebar, é um lugar é um lugar sem pasto. Um lugar sem pasto. Então você imagina, um lugar sem pasto é um lugar seco, é um lugar infrutífero. É um lugar de esquecimento, é um lugar de miséria. Então imagina, né, você viver num lugar assim, né? Então hoje a gente, através da vida de Mefibosete, a gente vai falar sobre a dor do abandono e da invalidez emocional. Ele ficou aleijado aos 5 anos de idade, após a morte do seu pai e do seu avô. Ele foi levado às pressas para esse lugar. Provavelmente era um lugar esquecido ali, era um lugar que não chamava atenção justamente por ser um lugar seco, infrutífero. Então, ela levou ele para esse lugar, né? Era um lugar esquecido, então ninguém ia lembrar, ninguém ia desconfiar que ele estava ali naquele lugar. E ele viveu ali, ele cresceu ali naquele lugar. Então, a gente precisa pensar, né? Assim como Mefibosete, muitas mulheres foram emocionalmente derrubadas, ainda meninas. Muitas de nós aqui fomos derrubadas ainda lá na nossa infância. E o que seria isso? Seriam as nossas rejeições, as rejeições que sofremos, os abusos que sofremos, as negligências, as palavras que lançaram sobre nós. Muitas palavras, né? Muitos pais lançam palavras sobre seus filhos. E essas palavras nos derrubam. Essas palavras nos aleijam emocionalmente. Muitas de nós, ainda na infância, fomos aleijadas emocionalmente. Tivemos ali o nosso emocional. Como se fosse ali paralisadas emocionalmente, né? Porque a figura aqui que eu quero trazer para vocês dessa questão de ser aleijado é aonde você foi aleijada emocionalmente. Eu gostaria que, conforme eu fosse falando, você fosse pensando sobre isso e anotar isso. Anotar isso. Porque isso, para trazer a cura para ela vir, ela precisa vir à tona. Você precisa entrar em contato com isso que te machuca. Ela precisa ser clara. A gente precisa ter clareza. Né? Quando você quer curar ali um machucado, uma ferida, você precisa receber o diagnóstico. Não tem como você curar algo que está encoberto. Seja até fisicamente falando. Você está com uma dor na barriga, você não sabe o que é, e o médico, para poder te dar um remédio certo, ele precisa saber exatamente ali onde é aquela dor. Então, conforme eu for falando para vocês, eu gostaria que vocês fossem anotando.
as feridas, as palavras, a emoção que você sente quando você lembra do que aconteceu. É importante a gente dar nomes às coisas. É importante você dar nomes às coisas. Então vai anotando as rejeições, as palavras, os abusos, seja físico, seja emocional, psicológico. Porque aí, né, isso vai fazendo parte da nossa identidade, né? E a gente fica com a nossa identidade ferida. Mas o bom de tudo isso, que na história de Mefibosete entra Davi para resgatar Mefibosete. E Davi, ele é a figura de Cristo nessa história. Davi, ele representa Jesus. E é Jesus nas nossas vidas. Porque Davi, um certo dia, ele se lembra da aliança que ele fez com Deus e com Jonatas. Ele se lembra dessa aliança e ele fala, eu prometi, né, que eu fiz uma aliança com eles, eu preciso cumprir. E aí ele pergunta para o servo dele, ainda tem alguém da família de Saul que eu preciso honrar? Ainda tem alguém da família de Saul que eu preciso estender a minha mão, que eu preciso me lembrar? E aí o servo dele vai lá e fala assim, tem sim, tem Mefibosete. Mefibosete, ele mora em Lodebar. O servo dele se lembra. Né? E Davi, ele é a figura de Cristo nessa história, porque ele vai lá e ele manda resgatar, ele manda trazer de volta Mefibosete, ele manda tirar Mefibosete desse lugar infrutífero, ele manda resgatar Mefibosete, ele manda tirar Mefibosete desse lugar seco, miserável. E aí os funcionários de Davi, do reinado, vão lá e buscam Mefibosete. E Mefibosete é sentado à mesa junto com o rei Davi. Davi, ali na figura de Cristo, ele coloca Mefibosete sentado à mesa. E ele traz dignidade de volta para Mefibosete. Mefibosete, ele, quando ele encontra Davi, ele tá tão... a identidade dele tá tão... distorcida, que ele fala assim, Davi fala com ele, né, quando colocam ele de frente com Davi, e Davi vai falar com ele, e ele fala assim, quem sou eu, um cão morto, para estar aqui, né, diante do rei? Depois vocês peguem essa história e lê direitinho. Eu vou falar aqui de forma resumida, aqui, parafraseando, mas ele fala isso. Eu, um cão morto. Mefibosete fala isso. Quem sou eu? Um cão morto. Olha como ele se via. Ele era neto de... Ele era príncipe, gente. Ele era neto de rei. Ele era filho de príncipe. E hoje ele se enxerga como um cão morto. Olha o que as feridas, os acontecimentos, as circunstâncias nos levam. Né? O lugar que as circunstâncias nos levam. Tanto um lugar físico, quanto um lugar emocional. E Davi dá ordem para que todas as terras do avô de Mefibosete fossem devolvidas a ele. Davi fala, a partir de agora, tudo que era do seu avô, todas as terras que eram do seu avô, tudo que pertenceu a ele, eu devolvo a você, eu dou a você, Mefibosete. E ele pega uma parte dos servos dele, ele fala com aquele servo, a partir de hoje, você e determinados servos, né? Aquele servo e a família daquele servo,
se tornariam servos de Mefibosete. E a partir daquele momento, Mefibosete sempre se sentaria à mesa do rei. Então é isso que Jesus faz com a gente. Jesus nos resgata, ele nos salva. Ele nos salva, mas ele além de salvar, ele quer que a gente viva uma vida de verdade. E não apenas sobreviva, porque Mefibosete, ele só sobrevivia. Ele vivia num lugar onde ele só sobrevivia, ele era um sobrevivente. Ele não tinha dignidade, ele não tinha prosperidade. E o Senhor Jesus não, ele nos resgata, ele nos salva, mas ele nos resgata. Ele quer nos dar uma vida em abundância, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Uma vida abundante, uma vida emocionalmente abundante, financeiramente abundante, materialmente, enfim, todas as áreas da nossa vida. E o Davi, ele representa Jesus aqui nas nossas vidas hoje. Deus, ele não esqueceu da sua dor de menina. Hoje, Deus está te lembrando. Deus está falando com você hoje. Eu não esqueci da sua dor de menina. Eu não esqueci daquelas coisas que estão aí dentro. Desde quando você era uma menina, eu não esqueci. Hoje, eu quero curar isso em você. Eu tô vendo, eu vi, eu estou vendo. E hoje eu tô trazendo cura. Eu tô te chamando de volta pra mesa. Pra você sentar na mesa comigo. Pra eu restaurar a sua identidade. É isso que Deus está falando hoje com a gente aqui. E quando Deus, gente, chama a gente para sentar na mesa, você imagina como que é uma mesa de um rei. É um banquete. Deus tem isso para sua vida. Deus quer abundância, é uma mesa abundante, é um banquete. Não é uma mesinha qualquer. É uma mesa com abundância. Deus hoje está falando para você. Eu não esqueci. Eu quero te resgatar. Eu te dou a salvação, mas eu também quero que você alcance as minhas promessas. Eu quero que você tenha acesso, eu quero que você tome posse, eu quero que você pise no que já está pronto para você. No que eu já deixei, no que eu já deixei para você, no que eu já disponibilizei para você. Só que você precisa sair desse lugar miserável, dessa miséria emocional. Você precisa sair dessa vida emocional seca, rasa. Eu preciso que você saia desse lugar. Para algumas pessoas aqui, Deus está falando um lugar geográfico, uma geografia. Para outras é um lugar dentro do seu coração. Para isso, você precisa renovar a sua mente. Renovação da mente. Você precisa renovar a sua mente em Cristo. Abandonar essa mente infrutífera, seca do passado. E substituir ela pela mente de Cristo. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que temos a mente de Cristo. Então você tem que declarar isso todo dia. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A palavra de Deus fala que a gente tem a mente de Cristo. Colocar a sua mente cativa à obediência de Cristo. Em Romanos 12, fala sobre renovarmos a nossa mente. Não tem como Deus fazer nada na sua mente se a sua mente não for renovada. Não tem como, não tem, esquece. Primeiro passo, renovar a sua mente, para você ter acesso às promessas do Senhor.
A segunda história que eu quero fazer vocês pensarem sobre uma pessoa na Bíblia que sofreu várias coisas na infância é a história que se encontra em Gênesis 37, do capítulo 37 ao 50, que é uma história incrível, que é de José. José, ele foi a criança rejeitada que não se tornou amargurada. José, ele era um menino separado por Deus desde a infância, e porque ele foi contar um sonho que ele teve, um sonho que Deus deu para ele, ele foi contar esse sonho para os irmãos, ele foi rejeitado. Ele foi vendido como escravo, ele foi traído, ele foi lançado no fundo de um poço. Para quem não conhece a história de José. Isso tudo ali na juventude, né? A gente não sabe exatamente a que idade que José tinha. E ele tinha todos os motivos para viver amargo, desconfiado, vingativo. Ele tinha todos os motivos do mundo, né? Porque ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido, forjaram a morte dele, mentiram, falaram que ele tinha sido morto. Ele foi levado como escravo, foi levado para longe da sua família, para longe do seu pai. E isso, mesmo assim, ele não ficou amargo. Ele não ficou vingativo, ele não ficou desconfiado. Não aceite, porque você precisou ter uma infância difícil, dura. Não aceite você crescer uma pessoa dura. Renova sua mente em Deus. Não aceite que o que aconteceu com você na sua infância, que você precisou ser forte, que você precisou ser dura. Não aceite com que isso perpetue ao longo da sua vida e você se torne uma adulta dura, uma adulta difícil. Que você perca a sua feminilidade porque você teve uma infância difícil. Não aceita isso. Não aceita isso para sua vida. Isso é mentira de Satanás. Existe cura para você. Não aceita isso. Porque a minha infância foi difícil, porque a minha infância foi dura, porque eu precisei ser forte, porque eu não tive moleza. Não aceita que você hoje precisa ser uma mulher dura, uma mulher com um feminino enrijecido, uma mulher enrijecida. O Senhor pode transformar isso em você. O Senhor pode te transformar. Eu fui assim, eu era assim. Eu precisei ser forte, dura quando eu era criança. Eu tive que me esforçar muito para muita coisa. E eu fui crescendo uma mulher dura, era difícil. É o meu jeito, é a minha personalidade. Não é, isso é mentira de Satanás. Graças a Deus eu dei lugar para o Espírito Santo e hoje eu sou outra mulher. Eu sou feminina. Ser feminina não é ser fraca. Você pode ser forte, mas não rígida. Né? Nós devemos ser fortes, claro. Não vamos ser mulheres fracas. Você ser feminina não significa que você é fraca. Você pode ser feminina e ser forte, sim. Mas não confunda ser forte com ser rígida, ser grossa, ser um macho alfa. Não. José, ele tinha tudo para ser isso. Rígido. Mas não, por onde ele passou, as pessoas viam Deus nele. Ele exalava o bom perfume de Cristo. Até quando ele estava preso na cadeia. Até na prisão, as pessoas viam Jesus, que Deus era com ele.
As pessoas viam que Deus era com ele. E ele teve uma juventude difícil, foram anos. Mas ele não permitiu com que essas cicatrizes criassem raízes nele, no interior dele. Ele não permitiu. Ele permaneceu exalando o bom perfume de Cristo, o bom perfume do Senhor. Ele permaneceu exalando. Ele permitiu que o Senhor curasse o interior dele. A criança ferida dentro de você não precisa controlar a mulher que você é hoje. É isso que eu tô falando, é isso que eu tava falando. Ah, porque eu sou assim, porque eu não tive moleza, minha vida foi muito dura, você não sabe o que eu passei, você não sabe a infância que eu tive para chegar hoje e eu ser quem eu sou. A sua criança ferida não precisa controlar a mulher adulta que você é hoje. O que os seus irmãos ou as figuras de autoridade fizeram com você quando você era criança não definem o seu destino. Isso a gente vê claro na história de José. Porque depois de tudo, ele se tornou o governador. Ele era um homem abaixo do faraó. Mas por quê? Porque ele era um homem controlado por Deus, guiado por Deus. Deus guiava as emoções dele. Ele não era guiado pelas emoções. Ele não ficou ofendido. Ficar triste, vamos ficar, né? É normal, mas você não pode paralisar naquilo ali. Não tô falando aqui para ninguém é de ferro, ninguém aqui, né, é um robô, não. Nós temos emoções, nós vamos ficar tristes, vamos sim. A gente vai chorar. Mas a gente tem que colocar isso diante do Espírito Santo, para que ele venha e coloque remédio nas nossas feridas, nessas marcas. Ele venha e nos ajude a perdoar, a liberar perdão, para que a gente avance e alcance o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Se José tivesse ficado preso na amargura, ele não teria virado governador. Ele não conseguiria exalar o bom perfume de Cristo. Quando você é cheio de amargura, dentro de você não tem como jorrar duas fontes, não jorra duas coisas. Amargura e os frutos do Senhor, não tem como. Então José, por onde ele passava, por onde ele ia, por onde as circunstâncias levavam ele exalava o bom perfume do Senhor. As pessoas viam Deus na vida dele. E nas nossas vidas, as pessoas têm visto o Senhor nas nossas vidas? A gente tem exalado o bom perfume do Senhor por onde a gente passa, apesar das circunstâncias? É isso que eu quero fazer você pensar hoje. Em Gênesis 50, versículo 20, fala assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus transforma a sua vida se você permitir o processo. Deus, ele transforma a sua vida se você permitir o processo. Se você ficar enrijecida, se você ficar magoada, amargurada, essa raiz de amargura, essa amargura, ela vai criar uma raiz. Ela vai entrar em você. E ela ramifica, ela é igual um câncer. Ela vai criando metástase para outros lugares, outros assuntos. Ela vai se conectando a outras raízes, ela vai se conectando a outras coisas. E aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. E vai tomando conta de você. Certo? Vocês estão conseguindo me entender? Tá fazendo sentido para vocês? Para eu passar para a última história aqui, para o último tópico. A outra história que eu quero falar para vocês está em Isaías 61. O ministério de cura de Jesus.
Jesus, ele cura os traumas da infância. Lá em Isaías 61 tem uma promessa. E ela fala assim: enviou-me a curar os quebrantados de coração, a libertar os cativos e por liberdade aos algemados. Em outra linguagem está assim: libertar das trevas, libertação das trevas aos prisioneiros. E na nossa vida a gente pode aplicar da seguinte forma: somos prisioneiros emocionais, cativos emocionais. Estamos com o coração quebrado. Né? E essa promessa, ela é viva hoje. E Jesus não veio apenas para nos salvar, que era o que eu estava falando aqui, mas para curar o que está quebrado dentro de nós, lá dentro. Ele não vem só para salvar e a gente ir viver com ele no céu, depois que ele levar a gente. Mas ele quer que a gente viva um pedaço do céu aqui na terra. Ele vem para curar o que está quebrado em você aqui na terra. A palavra de Deus fala sobre isso. Não é só para você ter a salvação e morar com Jesus no céu e aqui na terra a vida ser de qualquer jeito e vambora. Não, ele tem interesse em curar o que está quebrado dentro de você. A palavra continua falando assim: dar consolo aos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Gente, essa palavra é muito forte. Isso é uma promessa. Você tem vivido essa promessa? Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Quais são as ruínas, as velhas ruínas que você tem dentro de você? Os escombros antigos que está aí dentro de você. A palavra continua: renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. O Senhor está falando de geração em geração. Tem coisa que vem de geração para geração e chegou até você. E você tem que se levantar para dar um basta, para que isso não passe para a próxima geração. A geração dos seus filhos, dos seus netos e por aí em diante. O Senhor, ele trabalha de geração para geração. Quando ele fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está querendo dizer isso, que eu sou um Deus de gerações. Eu sou o Deus do seu pai, do seu avô, e eu sou o seu Deus. É isso que ele fala. Quando ele fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele se importa. Só que se você não se curar, não permitir que o Espírito Santo te cure, isso vai passar para as próximas gerações. Isso vai perpetuar. Qual o legado que você tem deixado para sua família, para sua parentela? Qual legado espiritual e emocional você tem deixado? O que você fala? O que você passa para os seus filhos? O que você tem passado, falando a respeito deles, de quem eles são, de quem você é? O que eles escutam você falando sobre você mesma? Isso cria uma memória no coração da criança. O que você fala nasce, o que você fala é uma semente. O que você fala com relação a você? O que você fala com relação aos seus filhos? O que você fala com relação ao seu marido? Em lugar de vergonha que sofreu, da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança.
pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Isso é muito forte, gente. Isso é uma promessa. Se eu olho para minha vida e eu vejo que não tem óleo de alegria, que só tem ruína, que só tem humilhação, que só tem escombro, tá errado, gente. Porque o Senhor deseja que você viva uma porção do céu aqui na terra. Céu da terra é vida abundante. E a vida, ela começa a ser abundante dentro de você. Se dentro de você não está sendo abundante, não vai ter como ser abundante do lado de fora. O Senhor, ele deseja curar dentro de você o que está quebrado, inclusive aquelas áreas que você nem sabe nomear. Mas essas aí são as que afetam o seu presente. Por isso que eu falei, anota. Tem coisa que você não consegue nem nomear. Mas às vezes você se lembra, o Espírito Santo te lembra, só que você acha que é coisa da sua cabeça, ou você por fuga não quer ficar pensando naquilo, aí você logo para de pensar naquilo. Mas é o Espírito Santo trazendo à sua memória uma coisa que ele quer curar em você. Na psicologia a gente aprende, e a Bíblia ensina sobre isso, que é você pensar sobre o pensamento. Isso é uma coisa que eu ensino para os meus pacientes, é uma coisa que eu ensino aqui no discipulado, sempre eu falo. Você precisa pensar sobre o pensamento. Você precisa pensar sobre o que você está pensando. Porque é isso que faz você governar as suas emoções. Ah, mas peraí, por que eu tô pensando isso aqui? Aí daqui a pouco você começa a ficar ansiosa, não sabe por quê. Por quê? Porque veio um pensamento... Ele ficou, ele tá aí, você não tá percebendo porque você não tá pensando sobre ele. E ele tá te governando. Por quê? Anota uma coisa, grava uma coisa. Você pensa, sente, se comporta. Você pensa, depois o seu pensamento, ele vai gerar uma emoção. E essa emoção vai gerar um comportamento. Então você é o que você pensa. Você sabia disso? Que você é o que você pensa? Então você pensa. Esse pensamento, ele vai gerar um comportamento, um sentimento. Esse pensamento, ele vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai gerar um comportamento. Vocês entenderam isso? Ficou claro para vocês isso? Fala aqui pra mim, vocês conseguiram entender a raiz do comportamento de vocês, onde que é? É o pensamento? Vocês anotaram isso? Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Então, entende por que você tem que renovar a sua mente? Porque se você não renova a sua mente, segundo o que a palavra de Deus diz, você vai se comportar baseado no que você está pensando. E a sua mente, ela está presa lá no Egito, ela está presa lá na escravidão, a sua mente está onde? Qual é o padrão? Qual é o seu padrão de pensamento? É um padrão velho? É um padrão do mundo? É um padrão do Egito? É um padrão cheio de traumas? É todo dia, gente. É todo dia. É todo dia. Não é só quando a gente tá aqui, aqui no discipulado. Não é só no culto, quando você tá lá no culto domingo. Não, é todo dia, é toda hora. Isso você precisa fazer toda hora, porque isso vai virar um comportamento. Você vai se acostumar a toda hora que vier um pensamento, você já... Ah, peraí. O que é isso aqui que eu pensei agora?
E uma coisa que eu aprendi quando eu comecei, né, a me converter de verdade, foi quando eu pensava, vinha esses pensamentos que me angustiavam e que queriam me deixar angustiada e com depressão. Eu, na hora, né, eu aprendi a declarar a palavra. Eu declarava, eu coloco a minha mente cativa à obediência de Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito contrário na minha mente. E eu declaro a paz que excede todo entendimento, guardando a minha mente e o meu coração. E eu fazia toda hora. Toda hora que eu sentia uma angústia, a angústia era como se fosse um termômetro ali, era como se fosse um sinal. Eu, na hora, peraí. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito contrário na minha mente. Eu coloco a minha mente cativa à obediência de Cristo e eu declaro a paz que excede todo entendimento, guardando a minha mente e meu coração. Eu falava isso em voz alta. Falava isso igual eu tô falando aqui com vocês. E se eu tava num lugar cheio de gente e eu não queria que as pessoas percebessem, ou eu falava assim baixinho pra ninguém perceber, mas eu falava, porque o mundo espiritual você tem que falar, porque ele funciona na palavra. O mundo espiritual tem que ouvir que você está falando a palavra. Então, ou eu dava um jeito de falar ali, sem as pessoas perceberem, ou eu ia no banheiro e falava no banheiro. Eu ia sem sair, ia no banheiro, ia num lugar e falava. E voltava. E era toda hora, porque o diabo, ele fica toda hora. Ele não brinca de ser diabo. Só que a palavra diz que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como que você vai resistir com a palavra? Toda hora. É toda hora que o diabo tá vindo aqui botar uma angústia? É toda hora que eu vou declarar. Aí uma hora ele vai sair, porque ele vai ver que você tá resistindo. E você tá... Isso é o quê? Isso é um exemplo de tomar o reino à força, como eu venho falando. Já falei em outras lives. O reino de Deus, ele é tomado à força. Mateus 11. O que é tomar o reino de Deus à força? É você brigar no mundo espiritual com as armas certas. E como que você vai... Uma das armas de ataque... A arma de ataque é a palavra. E Satanás, ele vai ver que você está resistindo na palavra. Aí ele sai. Não tem como. Ele não vai ficar. Toda vez que ele vem, você lança a arma. Você lança a arma sobre ele, a palavra. Ele sai. Ele não fica. Ele vai tentar uma, ele vai tentar duas, ele vai tentar três, ele vai tentar 10. Mas ele vai ver, ele vai falar, não tem jeito mais, ela aprendeu. Eu vou ter que sair, eu não tenho mais o que fazer aqui. Ela já aprendeu. Isso aí que eu fazia na vida dela, ela já aprendeu, eu vou ter que sair. Eu não vou ter como mais. Aí ele vai arrumar outra coisa. Aí você vai lutar com essa outra coisa. E é assim até Jesus voltar. Não tem jeito. Até Jesus voltar. É assim. E eu fazia muito isso. Eu sou a prova viva disso. Satanás vinha botar angústia em mim. Ele vinha na minha mente. Ele vinha e eu declarava a palavra. Eu tava assim um caco. Mas eu declarava. E eu declarava também o sangue de Jesus sobre a minha vida. Além dessas coisas que eu falei, eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu declaro que eu sou coberta pelo sangue de Jesus. Eu declaro que eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu declarava, essa era o combo que eu usava. E uso até hoje, tá? Não ficou pra trás, não. Eu uso até hoje, eu aplico até hoje na minha vida. Porque luta, gente. Satanás, ele vai te pentelhar, ele vai querer perturbar você. E isso só vai acabar quando Jesus voltar. Mas tem áreas na nossa vida que você não vai mais ficar cativa. E ele vai ver que você tá lutando com a palavra, com a arma certa. Isso é tomar o reino de Deus à força. É um dos exemplos de você tomar o reino de Deus à força. As pessoas confundem tomar a força, o reino de Deus à força. Não é na sua força. É assim, é com a palavra. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Eu posso estar com depressão hoje. Eu posso estar com angústia. Eu posso estar assim, com crise de ansiedade. Mas eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho. Eu posso estar hoje com uma enfermidade emocional, seja ela o que for.
Mas essa enfermidade, ela não me tem, porque eu já fui curada. Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Essa enfermidade, ela tá aqui hoje. Mas ela não me pertence. Ela tá, mas ela, na mesma hora ela vai sair. É assim que você tem que se posicionar. Gente, hoje, quando eu sinto qualquer coisa, primeiro eu oro. Eu repreendo aquela enfermidade. Depois, se não passar, eu tomo remédio. É assim que você, mulher posicionada, age. Ah, veio uma dor de cabeça. Veio uma dor no meu pé. Veio uma dor na minha coluna. Ah, veio uma dor, um incômodo aqui no meu joelho. Primeiro você vai. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade na minha vida. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de enfermidade na minha vida. E eu declaro cura divina sobre a minha vida. Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu declaro. Eu declaro uma, declaro duas, declaro três. Vou declarando. Se não passar, aí eu tomo um remédio. Mas eu tomo um remédio e eu continuo declarando. E vai embora. E na maioria das vezes eu não preciso nem tomar um remédio. Na maioria das vezes eu não preciso nem tomar um remédio. A mesma coisa na vida da minha filha, do meu marido, a mesma coisa. Ah, tô com dor. Ah, começou a espirrar. Ah, começou a tossir. Primeiro é a palavra de Deus. Primeiro eu repreendo esse espírito de enfermidade. Depois eu dou a medicação. A live vai ficar salva, pode ficar tranquila. Lá no meu canal do YouTube. Ela fica um tempinho aqui no Instagram. Depois eu coloco ela lá no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube tá aqui no link da bio. Tem nos destaques também. Mas eu também coloco avisando lá no grupo, no nosso grupo de WhatsApp. Então é isso, gente. Vocês estão entendendo o posicionamento que vocês têm que ter como uma mulher posicionada em Deus? Até isso. Ah, porque eu tô com dor de cabeça, que eu tô com dor não sei aonde. Primeiro é a palavra, primeiro é repreendendo, primeiro você vai guerrear com a arma certa. Depois você vai tomar a medicação. Eu faço assim na minha vida, entendeu? Então, gente, vamos aprender a nomear o que a gente está sentindo, dar nomes, para a gente trazer clareza para esses sintomas, para você conseguir linkar uma coisa com a outra. O Espírito Santo, ele vai falando. O Espírito Santo, ele fala de forma suave. Como o exemplo de Elias, que Deus falou com ele numa nuvem do tamanho da mão de um homem, um sinal pequeno. Se ele não tivesse ligado, ele teria deixado passar batido. O Senhor, ele te traz a lembrança, coisinhas. Se você não ficar ligado, você não vai conseguir juntar. Daqui a pouco ele te dá outra, aí você pega aquela outra, aí você vai juntando. E aquilo ali, o Espírito Santo, ele vai trazendo a clareza. Aí você fala, ah, era isso. Ele traz a clareza e você é curada. Então você tem que estar ligado, um pensamentinho, um negocinho. Ou é o Espírito Santo te lembrando, ou é o Satanás querendo colocar uma semente. Quando o Satanás colocar uma semente, que obviamente vai ser uma coisa ruim, você vai repreender. Então, a história de José, como que a gente pode aplicar na nossa vida? Que aquilo que está lá em Isaías 61 é uma promessa e ela está viva hoje para você. Jesus não veio apenas para salvar. Ele não veio. A salvação, ela é uma parte do plano. Mas Jesus, ele veio para te curar o que está quebrado em você, para te dar vida em abundância. Viver o céu aqui na terra. Certo? Vocês estão conseguindo me compreender? Feridas da infância podem se manifestar em atitudes adultas. Resumindo aqui, né? O que a gente tá falando. Medo, insegurança, raiva,
controle, baixa autoestima. Se você é uma mulher que tem baixa autoestima, eu era uma pessoa que eu sempre tive baixa autoestima, eu tinha. E eu sabia que eu tinha. Para algumas amigas, na época, eu até falava, eu tenho baixa autoestima. Mas eu não sabia, né? Eu achava que aquilo ali era o meu fim. Eu tinha. Mas por que eu tinha baixa autoestima? Se você é uma mulher que você tem baixa autoestima, isso é um sinal de que você não tem identidade. Por que você não tem identidade? Porque no lugar da sua identidade, e a sua identidade em Cristo é: eu sou salva, eu sou abençoada, eu sou herdeira, eu sou co-herdeira, eu sou justificada, abençoada. Se eu não tomo posse dessas palavras, são só palavras. Anota essas palavras e pensa o que é você ser justificado. Cara, Jesus já me justificou. Eu não preciso me justificar. Satanás não vai me acusar. Porque Jesus já me justificou. Eu sou abençoada, eu sou amada. Eu sou amada. Tem mulher que não sabe o que é amada. Porque teve uma infância onde foi marcada por coisas que fez ela se achar que ela não era amada. Então, se você tem baixa autoestima, é porque você não tem uma identidade estabelecida. E qual é a sua identidade em Cristo? Você precisa descobrir. Você precisa pedir a revelação do Espírito Santo para você tomar posse da sua identidade nele. Mas para que Deus te dê identidade, liberdade e restauração, você precisa deixar Deus curar essas coisas em você. Você precisa falar isso para o Espírito Santo. Você precisa guerrear isso com as armas certas no mundo espiritual. É tomar... Gente, essas coisas vocês só vão conseguir se vocês tomarem o reino de Deus à força. Que é declarando a palavra, repreendendo o demônio na sua vida. O crente, ele é oprimido por demônio, sim. E se você não se posiciona resistindo ao diabo com a palavra, ele vai ficar. Isso é você tomar o reino de Deus à força. A libertação, a restauração, a cura, ela só vem se você tomar o reino de Deus à força. Que é se posicionando sobre a palavra de Deus. A cura começa quando reconhecemos a dor e deixamos Deus tocar e paramos de culpar os outros. O que eu sempre falo sobre autorresponsabilidade, que eu falei semana passada, e vou falar aqui de novo. Tenha autorresponsabilidade, para de culpar os outros. Não faça como Sarai fez, né? Que ela teve a brilhante ideia de antecipar a promessa, porque ficou ansiosa. Aí o que ela fez? Vou pegar minha serva, vou dar minha serva pro meu marido. A minha serva vai deitar com meu marido, vai engravidar, vai ter o filho, vai ter a promessa. Aí começou a dar tudo errado, porque a serva parou de respeitar ela, começou a atacar ela. Aí ela não gostou, ela viu que estava dando errado o plano maravilhoso dela. O que ela fez? Ela jogou a culpa no marido. Ela falou que recaia sobre você. Tá em Gênesis 16, se eu não me engano. Ou seja, ela não teve autorresponsabilidade. Ela jogou sobre Abrão a culpa de uma escolha dela, uma decisão dela. Ela mandou o marido dela deitar com a serva dela e ter um filho. Aí depois que deu errado, ela falou que a culpa era dele. E a gente faz isso. A gente quer culpar os nossos pais, as autoridades, né? As pessoas que criaram a gente, as pessoas que passaram pela nossa vida. A gente quer culpar essas pessoas, a gente quer culpar o marido, quer culpar os filhos. Se você não parar de culpar os outros, se você não tiver autorresponsabilidade, não vai ter como o Senhor
curar você. Eu quero deixar... Não, vou deixar as reflexões por último. Né? Mas eu vou trazer aqui 3 chaves pra gente encerrar. Que resume tudo que a gente falou, né? Que é: a mulher curada da infância se torna uma mulher madura no espírito. Você não tem culpa do que viveu, mas pode assumir a responsabilidade de se deixar curar. Você não tem culpa do que aconteceu com você, né? Muitas coisas a gente não tem culpa. Fizeram com a gente era criança, a gente era adolescente. Mas você pode assumir essa responsabilidade de se deixar curar. Você tem feito isso? A sua história não termina no trauma. Ela recomeça na cruz. Glória a Deus. Aleluia. A sua história ela não termina no seu trauma. Hoje você não pode ser uma mulher rígida, dura, durona, macho alfa, porque lá atrás você teve um trauma, lá atrás você teve que ser dura, lá na sua infância você precisou ser dura. A sua história, ela recomeça na cruz, gente. Não tem essa de, hoje eu sou uma adulta muito difícil, rígida. Porque a minha infância, porque você não sabe o que os meus pais fizeram, você não sabe o que aconteceu. Por isso que eu sou assim. A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não! A cruz de Cristo é pra quê então, gente? É pra tornar tudo novo. Certo? Tá fazendo sentido? Eu vou deixar aqui 4 reflexões pra gente. Quem quiser anotar, para ir refletindo depois ao longo da semana, ao longo do dia, ao longo da semana. 1. Quais marcas da minha infância ainda afetam minhas emoções e relacionamentos hoje? Quais marcas da minha infância ainda afetam minhas emoções e relacionamentos hoje? Vocês conseguem pensar nisso? Quais marcas da sua infância ainda afetam suas emoções e seus relacionamentos hoje? Em quais áreas... 2. Em quais áreas me sinto como Mefibosete? Escondida, envergonhada, esquecida. Em quais áreas da sua vida você se sente como Mefibosete? Envergonhada, esquecida, escondida, com baixa autoestima. Mefibosete tinha baixa autoestima, né? Quando ele diz, eu, um cão morto, isso é baixa autoestima. A pessoa que não sabe o valor dela. A autoestima não é aquela pessoa que se arruma bem, tá toda vaidosa. A autoestima não é vaidade. A autoestima é noção de valor próprio. Noção de valor interno. A autoestima não tem nada a ver com vaidade. Faz parte. Mas não descreve o que é. A autoestima, né? A vaidade. Não descreve, né? Ela faz parte. A pessoa pode ser super vaidosa e não ter autoestima. Porque ela não sabe o valor dela. O valor interno, o valor próprio, o valor... 3. Tenho vivido como alguém rejeitada ou como alguém sentada à mesa do rei?
3. Tenho vivido como alguém rejeitada ou como alguém sentada à mesa do rei? Eu me vejo como? Como eu me vejo? Alguém rejeitada? Eu tomo posse, eu sei que a mesa do rei é minha, é pra mim. 4. Estou disposta a permitir que Deus cure a menina ferida dentro de mim? Porque, gente, você pode ir pro melhor psicólogo, você pode ir pro melhor psiquiatra, você pode fazer o melhor curso de coaching. Mas se você não permitir, não quiser, não vai acontecer. Você pode receber a oração mais forte. Você tem que querer. Você tem que permitir. Eu vou deixar uma atividade lá no grupo. Uma outra atividade. Para vocês fazerem, para ajudar nessa questão da criança ferida, dessa cura. Eu vou deixar lá no grupo uma atividade para vocês fazerem ao longo da semana. Semana passada eu deixei uma atividade. Eu espero que tenha ajudado. Podem continuar. Aquela atividade de semana passada, pode continuar fazendo. Que é importante. Mas essa semana eu vou deixar outra atividade. A última reflexão, a 4, é: estou disposta a permitir que Deus cure a menina ferida dentro de mim? Estou disposta a permitir que Deus cure a menina ferida dentro de mim? Pra gente encerrar e orar. Certo, Michele, conseguiu pegar? Era essa? Você não está sozinha nessa jornada. O Senhor está com você. O Espírito Santo está com você. Nós aqui, mulheres do discipulado, estamos juntas. Porque é importante a gente se unir, porque a gente vê que não é só a gente que tem problema, que passa por isso. A mulher posicionada em Deus, ela não ignora as suas feridas. Não é ignorar, deixa pra lá, não vou pensar nisso. Não. Ela bate de frente, ela olha, foi o que eu falei, lembrou a nota, ela pensa sobre aquilo. E elas entregam ao médico dos médicos, ao psicólogo dos psicólogos. Nathalie, também te amo. A menina que chorou no passado está sendo curada pela mulher cheia do espírito que você está se tornando. E é um processo, é uma caminhada, gente. Não fica achando que vai ser um dia aqui, vai ser, é um processo, é um processo, é dia após dia. Entra nesse processo, seja intencional, fala, cara, Deus está me curando todo dia, é todo dia. Seja intencional com Deus, chama Ele para ficar do seu lado, todo dia, toda hora. É um processo, vai demorar anos, meses. Deus pode fazer em tempo rápido? Pode. Mas é milagre, né? Nós cremos. Mas não fica ansiosa. Não adianta, porque eu tô aqui uma semana, não adiantou nada. Não, é um processo. Que bom que tá fazendo sentido pra vocês, que tá sendo, né, maravilhoso esse momento aqui. É difícil.
né? Mas entendo e percebo o quanto é bom e necessário. É isso aí, Michele. Dói, é difícil, mas é todo dia e o Senhor, ele trabalha com persistência. Ele vê se a gente é persistente, se a gente vai persistir ali. Porque é aquilo, se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. O Senhor te coloca no muito. Mas primeiro você tem que ser fiel aqui, ó. Todo dia ali, naquele pouco, naquela... E ele vai mostrando, e ele vai... Você não é a sua infância, você não é o que seus pais falaram, fizeram. Você é o que Jesus fala sobre você. Você é o que a palavra fala sobre você. Você não é a infância difícil que você teve. Você não é a mãe, o relacionamento difícil que você teve com a sua mãe, com o seu pai, com quem te criou. Você é quem a palavra de Deus diz que você é. Se torna menos difícil e doloroso com alguém como você guiando e sendo uma companhia. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. O Senhor me trouxe até aqui para, né, ser essa companhia e ter essa companhia também. O Senhor, eu me coloco aqui, né, não só para ensinar, mas eu também sou ensinada todos os dias. E glória a Deus, né, que o Senhor une propósitos, o Senhor une mulheres, o Senhor nos conecta. Né? E quando a gente se conecta, fica mais forte, fica melhor a caminhada, fica menos dolorosa. Você pode falar com alguém, isso aqui é tal coisa. Aí a pessoa vai falar, olha, eu também. Que você continue. Amém. Então, assim, o Senhor coloca, né, mulheres, e a gente vai vendo que as outras pessoas também têm, e aí a outra dá uma palavra, me dá uma palavra, eu dou uma palavra para outra, a pessoa fala que também tá passando por aquilo, aí às vezes eu já passei, eu falo, gente, eu já passei por isso, ó, faz assim, aí você já passou por tal coisa que eu tô passando, aí você me fala, então torna a caminhada mais fácil, né? Amém, glória a Deus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês aqui. Né? O Senhor me direcionou para abrir aqui no Instagram e eu creio que está sendo bênção, alcançando mais mulheres, né, que precisavam. E aqui no Instagram eu consigo deixar salvo. Aí eu salvo e quem não pôde participar na hora consegue ver depois. Glória a Deus. Deus tem me dado estratégias, né? Deus falou comigo que daria estratégias e Deus tem me dado estratégias e eu tô conseguindo colocá-las em prática para trazer para cá, tanto aqui nas lives quanto nos conteúdos que eu tenho colocado no Instagram, tanto na bio quanto nos stories, sabe? Deus tem dado estratégias, né, para poder alcançar, ajudar mulheres. Eu creio que o Senhor quer uma noiva, uma igreja posicionada mesmo, sabe, gente? Porque a gente tem visto muitas pessoas, muitos cristãos mal posicionados, sabe? Que estão levando aí o evangelho no oba-oba, na brincadeira. E eu creio que o Senhor, ele quer posicionar a igreja dele, ele quer uma noiva posicionada. Então eu creio que, né, ele vai levantando, ele vai botando no nosso coração, vai queimando, pra gente, né, ir ajudando as outras. Porque às vezes a amiga ali, a irmãzinha, a colega, ela não tá daquele jeito porque ela quer. Ela tá porque ela não tem alguém que foi ali, segurou e falou, vamos por aqui, faz assim. Entende? Então é isso, amém. Peça sempre a Deus para apresentar os amigos dele. Se torna mais fácil também, é verdade. Deus te abençoe, Luiz, e que você sempre seja a boca instrumento dele. Amém, é verdade. Isso é verdade mesmo. A gente sempre pedir ao Senhor para nos apresentar os amigos, as amigas, os amigos de Deus para o nosso marido, as amigas de Deus para nossas filhas, nossos filhos, né, para gente, para que os nossos filhos, nosso marido tenham amigos também
do Senhor também. Mesmo se não for cristão, Deus vai botar uma pessoa lá do serviço, do trabalho dele, que ele vai adorar, ele vai descobrir, é crente. Entende? Então, eu creio. Então, vamos orar, meninas, para eu não, né, já são 3h30, 3h35, para não ocupar mais a tarde de vocês, tá? Orem também durante a semana, nas orações de vocês. Coloque a minha vida, coloque a vida de cada uma aqui, né? Coloque esse discipulado também, ora por isso, para que outras mulheres sejam alcançadas, para que nós sejamos fortalecidas, sabe? Para que a gente corresponda ao Senhor que Ele deseja, né? Vamos orar por isso, orar por cura, libertação, orar para que o Espírito Santo nos traga à memória o que precisa ser curado, né? Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome por esse dia, por essa tarde, por esse encontro, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Damos glórias a Ti, exaltado seja o seu nome, ó Pai. Por esse momento, por essa live, por essa palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor. Deus, eu quero te pedir, colocar diante de Ti cada coração aqui, cada mulher, cada família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra encontre um lugar no coração delas, Senhor. Senhor, vem trazendo, Senhor, à tona, vem trazendo à memória, Pai. Aquilo, Senhor, que a gente precisa curar, Senhor. Senhor, a sua palavra diz que nada fica escondido, Senhor. Senhor, revela, tira, Senhor, os panos, tira, Senhor, o que está tampando, Senhor. Tira da nossa visão espiritual, tira da nossa mente, Senhor, das nossas emoções, toda a cortina, tudo que está querendo esconder, Senhor. Revela, traz a luz, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor. Traga, Senhor, a nossa mente, tudo que a gente precisa, Pai, que seja curado e que a gente lance sobre o Senhor todas as dores, Deus, porque somos mulheres que queremos e vamos viver a vida abundante que o Senhor nos prometeu, ó Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse. Nós entendemos que Senhor, um processo, mas o Senhor, nós te convidamos para vir viver esse processo conosco. Nós te convidamos, ó Pai, para guiar esse processo, para guiar, Senhor, toda essa cura. Em nome de Jesus, Pai. Eu te oro por libertação, Senhor, das crenças limitantes que foram colocadas na infância sobre a vida dessas mulheres, sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço por libertação. A sua palavra fala que o Senhor vai libertar. O Senhor, Pai, vai nos dar honra, dupla honra. Venha, Senhor, com dupla honra sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai. Eu coloco diante do Senhor cada vida, cada família. E que durante a semana a gente continue. O Senhor continue falando conosco. Coloque as nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Eu te oro, eu te agradeço, Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Um beijo. Vou deixar salva aqui e salva no meu canal no YouTube, tá? Daqui fica só algumas horas, depois fica lá no meu canal no YouTube, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.